capítulo 6 do nosso material didático, os nossos parentes e amigos condenados. Bom, esse então talvez seja o ponto mais difícil para nós examinarmos. Por quê? As pessoas que perderam parentes, ou seja, que não alcançaram a salvação, né? Como será o sentimento que nós teremos se nós nos lembrarmos dessas pessoas que não foram para o céu e que logo estão condenados? Só existem dois caminhos, ou é céu ou é inferno, né? Então, como será o nosso sentimento? Essa é uma questão difícil. Então, vamos analisar. O comentário diz: um argumento fortíssimo usado por aqueles que defendem que na eternidade não nos lembraremos dessa vida presente é a tristeza que sentiríamos por lembrarmos dos nossos parentes e amigos que estariam eternamente condenados ao inferno. Primeiro, é bom lembrar que esse é um pensamento limitado à nossa capacidade atual de amar e corresponder ao amor. Na eternidade, muita coisa vai mudar. E por quê? Principalmente vai mudar porque o corpo que nós viveremos é um corpo diferente. É um corpo espiritual, um corpo eterno. Para esclarecermos este tópico e evidenciarmos que o conhecimento que teremos dos condenados não nos afetará em nada, teremos que observar 4 tópicos. Primeiro, o nosso amor e o amor de Deus. A primeira coisa a observar é o nosso amor e o amor de Deus. Por quê? Sem perceber, esses intérpretes colocam o amor deles, o nosso amor, né? O amor deles pelos perdidos, acima do amor de Deus. Se vai haver tristeza pelos ímpios condenados, a maior tristeza aconteceria em Deus. Assim como a Bíblia diz que existe uma alegria em Deus, porque está escrito que existe alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, se é diante dos anjos, a alegria ocorre em Deus. Então, assim como Deus se alegra com o pecador que se arrepende, então Deus também se entristece com o pecador que não se arrepende, que é condenado. Ele criou e ama os homens com um amor que homem nenhum consegue reproduzir. Nenhum homem consegue fazer por um semelhante o que Jesus Cristo fez pela humanidade. Nenhum homem se importa tanto com a salvação do homem como Deus se importa. Mas, por que Deus não se entristece de saber que as suas criaturas estão condenadas ao sofrimento eterno? Porque Deus é amor, mas também é justiça. E aquelas pessoas cometeram obras que mereciam isso. Se nós vamos juntamente com Deus julgar os homens e até os anjos caídos, então vamos participar também da condenação deles. E no juízo final, poderá aparecer para você julgar um amigo teu e até um parente. E você vai condená-lo ou vai tentar dar um jeitinho? Não, lá no céu não vai ter jeitinho. Hoje, nós podemos até errar. Eu já vi caso de um pastor que ele excluiu alguns jovens e depois de um tempo o filho dele fez a mesma coisa e ele não conseguiu excluir. Ou então foi a esposa. Às vezes tem um tratamento diferente com um amigo. Hoje nós podemos cometer esse erro. Não deveríamos, mas podemos cometer esse erro. Mas não trate o novo corpo, o estado de justiça que nós estaremos no novo corpo, como se fosse o estado de justiça do corpo atual. O novo corpo é um corpo eterno, um corpo que Deus nos dá incorruptível. E se nós fôssemos dar um jeitinho no momento do julgamento, o jeitinho já é corrupção. O comentário prossegue. O cristão muitas vezes demonstra um amor extremamente limitado, um amor discriminatório. Ele sofre mais em ver um amigo seu
que não tem Jesus perecer e ir para o inferno do que um outro ímpio qualquer. Olha, não quero condenar, não quero comentar, eu vi pessoas, até cristãos, né, se alegrando com a morte daquele Lázaro. Tudo bem que o homem, né, que estava cometendo atrocidades ali na região de Brasília e Goiás, ele merecia ser preso. Seria bom que ele tivesse uma chance de se arrepender, mas infelizmente ele foi executado sem chance de se arrepender. Talvez se estivesse na cadeia, tivéssemos chance de falar a palavra de Deus para ele. Bom, ainda que ele estivesse fazendo muita maldade, nós temos que olhar para esse assassino, esse psicopata, que é o que as notícias dizem, né? Como nós olhamos para o ladrão da cruz. O ladrão da cruz deveria ser alguém também muito mau para estar ali naquela condenação. Mas Jesus, quando olhou para ele, olhou com um olhar de misericórdia, e nós sempre dizemos o seguinte: aos olhos de Deus, não existe diferença entre nós e o ladrão da cruz. Se nós morrêssemos sem Jesus, todos iríamos para o inferno. Aquele que peca mais ou que peca menos. Se está separado de Deus, vai para o inferno. Então eu prossigo dizendo, né, que nós temos um sentimento discriminatório, né? Se morre um amigo meu sem Jesus, eu fico muito triste. Aí se morrem 20 pessoas que eu não conheço, eu os vi morrer ali, eu não conheço, então eu não senti tristeza nenhuma. Então esse é um tipo de amor discriminatório, em que uma alma parece valer mais do que 20. O amor de Deus é um amor que ele olha para todos os homens de maneira igual. O comentário prossegue: não deveria ser assim, nós não deveríamos ter esse tipo de sentimento. Todos merecem a salvação e todos merecem que o cristão interceda por ele e se entristeça quando morre sem Jesus. Mas por que o cristão comete esse erro? Ele comete esse erro porque ainda está num estado de limitação indescritível. Porém, isso mudará. O cristão receberá de Deus um novo corpo, que não manifestará essas limitações, né? Ou seja, eu vou ter um sentimento só pela humanidade. Nos tópicos a seguir, veremos que este argumento é de alguém que parece acreditar que passará a eternidade neste corpo limitado, cheio de injustiças. Então veja, o tópico 2. Estaremos em um corpo diferente do nosso corpo atual. O corpo que receberemos tem muitas características. Entre elas, é importante mencionar que este novo corpo é incorruptível, ou seja, não se corrompe. Deus vai nos revestir de uma justiça que hoje nós estamos longe de manifestar. O homem, se for julgar uma pessoa, infelizmente ele vai usar a sua experiência, como eu já vi descrevendo determinado julgamento. Um juiz que, por exemplo, teve um parente, esposa, filho, morto por um assassino, se ele for julgar um assassino, é humano. É humano. Ele tende a ser mais brusco com esse homem, tá bom? Mais insensível com esse homem, com esse assassino, do que alguém que nunca perdeu um parente para um assassino. Então, o julgamento humano, ele é um julgamento limitado. O comentário prossegue. E essa justiça diz respeito ao seguinte: hoje nós sofremos mais com o ímpio que despreza Jesus do que com o desprezo que Jesus sofre, né? Então, entenda, a pessoa despreza Jesus, Deus eterno que estava no céu e veio, tomou a forma de servo até a morte de cruz. Ele é desprezado pelos homens, e isso parece não causar nenhuma tristeza nos cristãos, mas aquele que despreza, nós de alguma maneira
sofremos por ele. É uma incógnita, mas trata-se da limitação do nosso corpo. O comentário prossegue. E isso normalmente ocorre, como foi visto no tópico anterior, com amigos e parentes. O novo corpo, um corpo cheio de justiça e sem corrupção, olhará muito mais para o desprezo que os ímpios hoje dão a Jesus do que com o sofrimento deles. E por isso, no juízo final, nós os condenaremos sem nos entristecermos, porque estaremos dando a eles o que eles pediram através de uma vida pervertida e que entristecia a Deus. Nesse novo corpo, nós estaremos preocupados em cumprir a justiça de Deus. Isso parece completamente estranho para nós hoje. Na leitura eu falei, se no juízo final aparecer um amigo teu, que viveu contigo aqui na terra, teu amigo, desprezou Jesus e lá no juízo final você vai julgá-lo. O que você vai fazer? Você vai julgá-lo pelo estado de justiça que você estará vivendo, né, neste corpo incorruptível, e você vai condená-lo sem se entristecer. Número 3. O amor que temos pelos nossos parentes desaparecerá. Então hoje eu tenho um amor, um sentimento pelos meus parentes, esse sentimento vai desaparecer. Quando falamos de amor na nossa língua, na língua portuguesa, usamos apenas uma palavra para descrever diversos sentimentos. Mas na língua do Novo Testamento, que é a língua grega, nós tínhamos diversas palavras que descreviam os diversos sentimentos. E a palavra que no grego descrevia o amor que sentimos pelos nossos parentes é storge, que era o amor familiar, né? É o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo meu filho, tá ok? E pela minha esposa também. Então, é um amor familiar. A pergunta importante a ser feita é, o amor storge, que é esse amor familiar, continuará em nós na eternidade? Ele fará parte do novo corpo? É claro que não, né? O único amor que permanecerá conosco é o amor ágape. Eu sempre digo, quando o namorado, o noivo, o esposo fala para a esposa, eu vou te amar eternamente, isso não é verdade. Esse amor do homem pela mulher, esse amor de parente, esse amor ele vai desaparecer. Ele não é eterno. O comentário prossegue. Alguém poderá responder que sim e mostrar o capítulo 13 de 1 Coríntios, onde algumas traduções dizem amor e outras dizem caridade, para falar do amor eterno, né? Dizendo que o amor permanecerá. E o texto nos ensina que o amor ou caridade é eterno. Porém, é preciso saber a que amor o apóstolo se refere. Qual a palavra que ele usa no grego? Ele usa a palavra ágape, que fala do amor perfeito, o amor divino. Esse é o amor eterno. O amor ágape, irmãos, só o cristão possui esse amor. O amor ágape não é um amor comum que o homem possui pela mulher, que o homem possui pelo filho. Não. O amor ágape é um amor cristão. Esse amor Jesus Cristo trouxe ao mundo. Então, por exemplo, o homem que não conhecia Jesus, ele amava sua mulher? Sim, com amor storge. Ele amava seu filho? Sim, com amor storge. Seu pai, sua mãe. Quando ele aceita Jesus, ele recebe uma nova dádiva, um novo tipo de amor, que é o amor ágape. O comentário prossegue. Por isso, algumas traduções preferem usar o termo caridade para traduzir o termo ágape, para diferenciá-lo das formas de amor humano. O amor ágape é eterno, porém o amor storge desaparecerá. O sentimento que temos hoje pelas nossas esposas,
nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, enfim, nossos parentes, desaparecerá. Também porque lá não geraremos mais filhos. Eu não vou olhar para a mulher que na terra foi minha esposa com um sentimento especial em relação aos outros salvos. Não. Todos serão iguais e o sentimento será um, o amor ágape. Já pensou nós chegarmos na Nova Jerusalém e falar para o meu filho, para minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, que tenho esse amor estorge por eles, né? Vamos ficar aqui numa determinada região da Nova Jerusalém todos juntos? Não. Lá eu vou olhar para a alma da minha esposa como eu vou olhar para a alma do apóstolo Paulo, ok? O sentimento é um só. Número 4. O amor que temos pelos nossos amigos desaparecerá. Então, lá no juízo final, se eu, você, formos julgar alguém que foi nosso amigo aqui na terra, esse sentimento de amizade desapareceu. A amizade, ela não é eterna. O amor ágape é eterno. O comentário diz: o termo grego que descreve o amor que temos pelos nossos amigos é phileo. Vocês sabem, até esse termo, por exemplo, phileo, é desse termo que originou-se o termo filosofia. Filosofia é amizade à sofia, ou amizade ao saber. Esse é o significado de filosofia. Esse amor também desaparecerá. Apesar de na igreja alguns cristãos terem mais amizade por um irmão do que por outro, esse humanismo desaparecerá, ou seja, esse sentimento humano desaparecerá. Na eternidade, todos vamos nos amar com amor perfeito, com amor ágape. Não vai haver uma maior aproximação entre um salvo e outro salvo. Todos manifestarão o mesmo sentimento para com todos. No Novo Testamento, vemos que João Evangelista era chamado o apóstolo do amor. Ele estava sempre junto de Jesus. Ele, além de discípulo, podemos dizer que era um amigo de Jesus. Ele amava Jesus com amor filho, que é este amor de amigo. Amava Jesus com amor estorge, como um amor familiar também. Podemos observar que ele tinha esse sentimento familiar por Jesus, apesar de não ser um parente direto de Jesus. E também amava Jesus com amor ágape. Claro, desde que ele aceitou Jesus, recebe essa nova dádiva que é o amor ágape. Ele poderia ter o amor filho, certamente tinha por outras pessoas, outros amigos. Teria o amor estorge por outros familiares, pessoas que ele considerava-se como um irmão. Agora, o amor ágape só recebe aquele que começa a servir a Jesus Cristo. Na eternidade, os outros apóstolos que ainda não tinham desenvolvido o amor ágape estarão no mesmo nível de amor. Na eternidade, ninguém vai amar mais do que outro salvo. Não. Todos se amarão e com amor ágape. E vai existir um só tipo de amor. Quando a Bíblia diz que o amor é eterno, ou a caridade é eterna, está fazendo referência no grego ao termo ágape. Por que as nossas Bíblias preferem traduzir por caridade? Eu vejo dois motivos. Primeiro, que o termo amor ele é um pouco banalizado, na nossa sociedade, tá bom? O homem, ele ama uma mulher sexualmente, ok? Ele tá falando, isso é um tipo de amor. E era para os gregos um tipo de amor. Era o amor eros, tá bom? Esse amor existia entre os gregos, Existe esse amor eros, tá bom? E se ele vai dizer para o seu filho que ele o ama, ele também usa a palavra amor. Se ele vai dizer para um amigo, é a palavra amor. E quando ele vai se dirigir a Deus também, ele diz: Senhor, eu te amo. Então é uma palavra só para descrever vários sentimentos.
Tem pessoas que usam até a palavra amor para dirigir um objeto. Eu amo o meu fusquinha, eu já vi pessoas falarem assim, né? Então a palavra amor acaba que ela está assim um pouco banalizada, ela é usada em sentidos diversos. Então, os gregos, eles usavam a palavra amor diferenciando os tipos de sentimento. Bom, o segundo motivo que eu vejo para traduzir como caridade é porque a caridade, esse sentimento, ele possui uma característica que é muito parecida ou é uma característica própria também do amor ágape. Qual é? A caridade é um sentimento, né? É um tipo de amor, tá bom? Em que a pessoa faz algo pelo seu semelhante sem esperar nada em troca. Quando você encontra alguém na rua, você vê que realmente a pessoa está necessitada e você dá uma ajuda, né? 10 reais para a pessoa. Você espera algo em troca, né? Que esse mendigo, essa pessoa que está em dificuldade, vai lhe pagar, vai lhe dar alguma coisa, algum retorno daquele dinheiro? Não. Então, esse é um princípio muito parecido com o amor ágape. O amor ágape é algo que você faz sem esperar nada em troca, você simplesmente faz. Amor ágape, não, já ajudei tanto essa ovelha, já ajudei tanto esse irmão, já ajudei tanto essa irmã, e daqui a pouco ela está em dificuldade de novo. Eu não vou ajudar mais essa pessoa em oração, não vou evangelizar, não vou fazer mais nada. E também, quando ela estava firme na fé, ela não fez nada por mim. Isso não é característica do amor ágape. Tá bom? É outro tipo de sentimento. Conclusão. Diante dessas evidências, não vemos como acreditar que viremos a nos esquecer de todas as coisas que vivemos neste mundo. Na verdade, eu acredito que lembrar-me de todas essas coisas nos causarão maior alegria e maior manifestação de louvor ao meu Deus. Lembrar-me de tudo que eu fiz de errado e ver que Ele, Deus, me deu o perdão eterno. Lembrar-me que eu merecia estar no inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, por ter me arrependido do que fiz de errado, Ele me resgatou para a vida eterna. Lembrar-me da limitação do antigo corpo. Estou falando aqui porque já estaremos no novo corpo. Vou lembrar da limitação do antigo corpo e das vezes que essa limitação me conduziu ao mal. E ver que Ele me concedeu um corpo eterno, incorruptível, cheio de glória, vai me alegrar muito. Quando na eternidade eu lembrar de todo este mundo mal, eu vou louvar muito a Deus por Ele não ter simplesmente me destruído com o meu pecado, mas ter enviado o seu Filho, me transformando e por ter criado um novo mundo, um mundo espiritual para eu habitar. Então, a lembrança que nós teremos será motivo de alegria. O maior problema que eu vejo seria a questão de nós podermos nos entristecer por um parente, um amigo que foi para o inferno, né? Mas, como eu disse, esse sentimento de amizade vai desaparecer. Então, na eternidade, nós nos lembraremos, sim, dessa vida presente. Não tem porquê nós nos esquecermos. E, na verdade, não haverá tristeza. Haverá grande alegria, lembrando de tudo que Jesus fez, lembrando de tudo que a igreja passou na história que nós conhecemos. Tudo isso vai nos causar uma grande alegria.